Algum choque, Natália, na transição da escola pública para a privada? Ah, teve, acho que teve sim. Eu tinha muito. É que eu falo que não era uma coisa que eu queria, mas obviamente todo adolescente tem um aspiracional, né? De você entrar numa escola. Lá em São Bernardo tinha uma escola que todo mundo estudava e que eu achava chique, as pessoas entrando e pensando, sabe assim? Para mim foi legal, assim, estar nesse ambiente. é, Diferente, mas não foi uma coisa do tipo, eu não pertenço aqui. Eu sentia super que eu pertencia. E aí, Ah, dentro legal. desse Não, contexto, isso é ótimo, né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque normalmente são os dois cenários, né? Ou você tem uma aversão porque você não se sente pertencendo, tem sentimento de pertencimento daquilo ali, e aí às vezes vira um ponto negativo na vida da gente. Ao mesmo tempo, se você consegue conectar e, e casar aqueles dois mundos, que é o que a gente precisa em termos de acesso, né? sim, sim. Mas assim, isso eu não senti muito no ensino médio, mas na faculdade depois eu senti um pouco, sim, fazendo essa avaliação. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades da saúde com o objetivo de humanizar essa nossa saúde, mostrando suas cabeçadas. Todos vêm aqui tentando privar pelas suas vitórias. Eu tenho que ficar aqui tentando descer a lenha para trazer a realidade da vida deles para vocês. Hoje, mais uma super celebridade da saúde, Natália Cuminali, jornalista de formação, com um super foco em saúde, fundadora do Futuro da Saúde. Vamos conhecer muito esse grande projeto que ela está aí capitaneando. Uma década aí junto à revista Veja, formação em Harvard aí, na escola aí de saúde pública de lá, curso também que é mó bacana, já dei uma gugada, dei uma namorada já nesse curso já algumas vezes na minha vida, palestrante, mediadora de muitos eventos. Resumindo tudo isso, ela é uma verdadeira apaixonada pela saúde que vem aqui abrilhantar o Fala Doutores. Fala, Natália, tudo bem? Ricardo, muito bom, muito prazer estar aqui com você. Super obrigada pelo convite. A gente já começa corrigindo, não tem nada de celebridade aqui. Eu sou só uma jornalista que trabalha muito. Não, não, muito legal. Eu acho que você está com um posicionamento muito, muito, muito bacana, Natália. Assim, primeiro, produzindo conteúdo assim, de altíssima qualidade. Você tem aí o poder nato, né, de conseguir trazer assuntos complexos e traduzir ele numa simplicidade em que eu, simples mortal, consigo entender com muita facilidade. Então, agradecimentos mil aí. A celebridade é individual, poxa vida. Celebridade para mim então. Aí tem aquela Tá história bom. boa do empreendedorismo, né? Pô, a estrutura é nossa, a gente pode falar do jeito que quiser, poxa vida. Fica à vontade, fica à vontade. Eu estou aqui só para construir, colaborar e conversar com você. Vai ser muito bom. Maravilha, vamos com tudo. Natália, me fala direto aí desse projeto. De onde surgiu e como é que é essa história aí do futuro da saúde? Como é que vocês estão posicionados hoje no mercado? Explica um pouquinho aí para a nossa audiência aí. Então tá, vou começar e vou tentar Todo mundo já te resumir. conhece, né, pô? Todo mundo já te conhece, mas aí tem que ficar aqui só fazendo, é quase que um merchan aqui, poxa vida. Falando que ninguém te conhece, todo mundo te conhece já, pô. Não, claro que não. A gente ainda tem um universo aí para alcançar com o futuro da saúde. Acho que esse é um dos nossos nortes aqui. Mas assim, resumidamente, Futuro da Saúde nasceu durante a pandemia. Em 2020, de uma ideia que eu já tive antes, lá em 2019, quando eu pedi demissão do meu trabalho anterior, que foi na Veja, e eu já queria, realmente eu sentia muito falta de eco da saúde, assim, do que está acontecendo no universo da saúde, que era muitas mudanças de um setor extremamente complexo, e eu não via essa cobertura mais específica, eu não via a curadoria do conteúdo. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso dar esse passo além e realmente criar uma coisa que eu acreditava. Eu sempre fui muito apaixonada pela saúde, como você disse na abertura, né?
E eu realmente pedi demissão em 19, 2020 veio a pandemia e veio também o futuro da saúde. Então, assim, meio que foi aquele momento em que estava todo mundo, né, sofrendo também por informação, e o futuro da saúde também nasceu dentro desse contexto para trazer mais informação para as pessoas. Hoje a gente se autodenomina como um hub de conteúdo, então a gente tem um site. A gente tem uma newsletter, aliás, se você ainda não assina a newsletter, ou quem está assistindo a gente, quem não assina, já convido para assistir, já que a gente pode fazer um merchan aqui, assinar a newsletter. E a gente tem então o site, a newsletter, temos um canal no YouTube, que é o Futuro da Saúde, temos as nossas redes sociais e temos podcast em áudio. Dentro dessa nossa plataforma de conteúdo, a nossa ideia é realmente trazer contexto, análise e informação em saúde, justamente para entender as complexidades do setor da saúde. A gente cobre saúde pública, saúde suplementar, a gente cobre inovação, as tendências, inteligência artificial generativa, a gente fala de saúde mental também como um tema, um pilar super importante, e todas as grandes inovações do setor da saúde, assim, desde a indústria farmacêutica até questões regulatórias mesmo, que a gente tem visto muitas mudanças também no setor da saúde ao longo desses últimos anos. Uhum. Então, assim, nesse resumo geral, o que você quiser entender dentro do setor da saúde, do que está acontecendo de mais quente, é o que a gente cobre dentro do futuro da saúde. A gente tem um time que está atrás desses temas e a gente fala muito hoje pro ecossistema da saúde. Então, o nosso público é muito voltado para especialistas do setor, sejam eles médicos, gestores, pessoas que trabalham em hospitais, em planos de saúde, gestor público, enfim, a gente tem esse cenário de alguém que já entende de saúde um pouco, mas que tem que fazer esse deep dive, assim, sabe? Dar essa mergulhada no universo da saúde. É muito diferente fazer conteúdo para esse público e fazer conteúdo para o público geral. Você acha que, até emendando outra pergunta, você acha que tem espaço para o grande público dentro do futuro da saúde? Tem, tem. Assim, respondendo à primeira pergunta, é muito diferente? É um pouco diferente. Eu acho que Uhum. antes eu trabalhei, né, fui por muito tempo repórter na Veja, que a gente focava principalmente, né, especialmente o público final. Então, a galera que comprava a revista Veja, ela se informava pelas últimas inovações. Então, o último tratamento oncológico, o último tratamento para depressão, a telemedicina, o que que vai acontecer, mas era muito como que isso impacta na sua vida, né? Na sua Uhum. vida, você sendo paciente, você tendo ali no dia a dia. Hoje a gente tem ali um olhar mais específico mesmo para o ecossistema. Dentro do nosso radar tá sim, Ricardo, a gente começar a falar com o público final. Acho que tem esse espaço porque Legal. também dentro da pandemia a gente viu que há um interesse enorme da sociedade por entender melhor sobre como funciona o sistema de saúde. Então a gente começou a ver, né, durante a vacinação, um Viva o SUS, Uhum. o SUS também são outras coisas além da vacina. Então, há um interesse e acho que há uma necessidade, na verdade, enorme, de se comunicar com todas né, as parcelas ali da sociedade, não só o público mais especializado. Então, está no nosso radar com certeza, assim. Acho que o nosso canal no YouTube é um pouco dessa porta também. Por sinal, o teu vídeo de orientação e explicação do SUS ficou espetacular, hein? Ninguém sai aí do canal e vai ver o vídeo agora. Você E bota, você entra um aqui, pouquinho, você grava, entendeu? Não sai daqui e vai para lá, não. Calma, entendeu? Mas assim, assistam, porque ficou muito bom, ficou muito bom. Tá muito claro e objetivo. eu gosto de acompanhar os comentários, assim, quando eu falo para você que o YouTube acaba sendo esse lugar de público final, porque é isso, assim, ai, nossa, me ajudou muito para minha prova do Enem, sabe? Assim, você tem umas coisas que aparecem ali porque, de fato, é um conteúdo que está na internet. Então, quem quiser saber de algumas coisas de um jeito mais básico e tal, tá lá. Quem quiser de um pouco mais de especificidade, também tá lá. E Uhum. ele tá ali porque é um conteúdo vivo, né? Ele pode servir para qualquer momento, não para o momento que ele é publicado. Então, eu sou super fã, assim, de levar o máximo de informação que a gente puder para as pessoas, porque eu acho que isso ajuda. Vocês têm alguma plataforma que vocês dão mais ênfase hoje, dentro desse hub que vocês estão construindo, ou tá aberto?
Tá aberto, não é tudo foco, assim. Ó. A nossa newsletter a gente tudo tem uma periodicidade bem determinada, né? A nossa newsletter ela é semanal, então todos os dias às quintas-feiras, todos os dias não, todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã, ela tá na caixa de e-mail da galera. E aí as pessoas realmente virou um hábito, assim, abrir a nossa newsletter e entender o que a gente está trazendo, não só de reportagem especial, mas de curadoria mesmo do setor. Então, isso é uma coisa que a gente tem essa periodicidade e meio que a quarta-feira de noite é quase que como um fechamento, assim, sabe? Tá todo mundo trabalhando para deixar a newsletter redonda para circular no dia seguinte às 7 da manhã. Então, isso já é uma coisa que a gente tem. O YouTube, nossa periodicidade, a gente tem os três quadros, né? Que é que a gente estava comentando, né? Como funciona o SUS. Ele se chama Futuro Explica, então é um lugar em que Uhum. a gente traz esses temas tentando, né? Tirar tanto da complexidade, mas também temos o Futuro Talks, que é um programa de entrevista que eu recebo, né, grandes lideranças da saúde para debater. Espetacular. E tem o Radar da Adoro, Saúde, que adoro. comenta as notícias. Eu também, sabe? Assim, é óbvio que eu sou suspeita, mas assim, você é podcaster, videocaster, você entende isso. É muito bom trocar com as pessoas, né? É muito bom É aprender. muito bom, é Nossa, muito eu bom. aprendo tanto, assim, eu realmente, cada entrevista para mim é uma oportunidade, sabe? Não, poxa, a gente falou disso, né? Sinceramente, você tem um peso hoje, né? Porque você tá levando um time muito forte para conversar, né? E isso é muito, muito, muito legal. Eu acho que muito importante para o sistema. E aqui não posso também não falar, né? Tipo assim, não meus convidados vão ficar aqui, vão se sentindo mal. Então, assim, eu acho que eu tenho hoje esse Sim. papel, mas é completamente diferente, sabe? A abordagem. E isso é outra coisa muito legal, Natália. Assim, e aí te agradeço publicamente aqui de você estar participando. Mas que, tipo, o cara não tem muito espaço para todo mundo, né? Às vezes o pessoal vem meio que conversar, tipo assim, mas Ricardo, mas espera aí, que você vai estar fazendo um negócio, tipo, tem concorrência. Eu falei, não, não tem nenhuma concorrência. Assim, é outro produto completamente diferente. Dito isso, assim, as pessoas estão meio que botando o podcast, o videocast ou qualquer cast da vida numa gaveta, né? E é só uma modelagem de entrega, né? Mas assim, o que está dentro dele é completamente diferente. E isso que a gente conversa com a mesma pessoa, né? Sim, não, e cada entrevista vem muito da tua experiência, dos teus interesses, do interesse da tua audiência. As pessoas que consomem o seu conteúdo podem gostar do seu conteúdo e podem gostar do meu também. Elas podem gostar só do meu ou só do seu. Tudo bem. O que a gente tem, na verdade, como missão é realmente informar, é ajudar esse ecossistema a se entender e a evoluir, né? E eu também penso como você, assim, quando se fala de concorrência. É, esse o foco, assim, o foco é, na verdade, o que que você produz para as pessoas, o que que você produz de valor com o conteúdo que você está colocando. Então, é zero, assim, isso tá zero dentro das minhas preocupações. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem audiência para todo mundo. Tem gente que gosta de consumir vídeo no TikTok por Uhum. segundos, rápido. Tem gente que gosta de videocast enorme. Tem gente que escuta lavando louça. Tem gente que só me escuta no áudio, não vê o vídeo, e tá tudo bem, tem formato aí para isso. Tem gente que prefere ler, porque as nossas entrevistas a gente também transcreve, faz elas em ping-pong, nem vê no YouTube, mas a pessoa lê. Então, assim, o formato tá aí, acho que o que importa de verdade é o conteúdo que a gente traz, né? Isso é muito louco, sabia? Eu sou super consumidor de YouTube Hum, e eu assisto, eu escuto podcast. É muito doido isso. Eu você boto escuta. no. Ah, você Eu põe para. escuto, eu escuto podcast. Eu não escuto no Spotify, eu escuto no YouTube. É muito doido isso. Vou dirigindo, boto no celular no canto e vou escutando os episódios. É muito doido isso. E TikTok é um negócio que, sinceramente, Não é um engajou. mercado que eu preciso entrar, sabia? Não, eu não, eu não gosto daquele tempo, assim. Meus filhos amam, mas aquela história daquele thumb up imediato, assim, me dá um O pouco de negócio te agonia. sequestra, Não, né? é,
É te por aí. sequestra. É uma coisa que realmente tem que usar com um foco muito determinado, assim. Essa é uma rede social que a gente também não está ainda super presente, assim. A gente está lá, mas não com produção de conteúdo específico pro Sim, TikTok. sim, sim. Mas, assim, se você também quer atingir as novas gerações, Mas é no também... futuro público, né, Natália? Nosso futuro público, né? Essa é a grande realidade, né? Não Exatamente. tem jeito. De alguma forma você tem que botar o pé lá, né? Tem, porque é isso, assim, se o seu objetivo final é passar informação e fazer que essa informação chegue a mais pessoas, a gente tem que produzir conteúdo da forma que as pessoas querem consumir. Sempre foi a minha bandeira, assim, antes tinha muito essa rixa, né, entre os jornalistas, né, o jornalista de impresso, o jornalista de televisão, rede social é muito superficial, e é mesmo, algumas são, mas uma coisa Uhum. assim, tipo, é um absurdo isso? Como que eu vou conseguir resumir uma informação em um minuto? É mesmo, é um absurdo, é superficial. Pode ser, a gente pode debater isso, mas assim, se é assim que as pessoas consomem, se é assim que elas se informam, eu acho que cabe a nós, né, quem produz o conteúdo, os veículos de comunicação, se virarem ali para adaptar essa forma de comunicação, justamente porque a gente está ajudando a ampliar conhecimento, né? Então, é, é um trabalho, é uma coisa, é outro negócio, mas enfim, eu acho que não dá para virar as costas e falar assim, ah, isso é muito chato, né? Como é que foi tua catarse de transição aí de carreira, de mudança, de deixar uma estrutura toda grande, que você está um tempão trabalhando para empreender? É curioso você perguntar isso, porque assim, quando eu olho em retrospecto, parece que o movimento fez muito sentido, assim, né? Mas obviamente que quando eu estava vivendo ele, não necessariamente. Mas assim, eu ao longo, né, Ótima resposta. é, essa é a realidade, assim, ao longo da minha carreira eu entrei na Veja, é, muito nova ali como estagiária, depois já fui a repórter, fui contratada e tal, e entrei no site primeiro. E na época era uma divisão em que existia mesmo o site e impresso. E hoje em dia isso não faz nenhum sentido, mas na época fazia. E na época o impresso era muito forte, o impresso era tipo a joia da casa mesmo, e quem trabalhava no site era tipo, ah, trabalha no site. E era realmente meio marginalizado mesmo. Isso eu posso falar porque acontecia em vários outros veículos e era uma prática Sim, mesmo, lógico. né, Uhum. do que acontecia na época. E aí eu fui do site, já no site já cobrindo saúde e tal, eu fui para o impresso, eu fui a primeira repórter ali que fui do site para o impresso. E é curioso porque dentro desse contexto depois teve, né, a transformação digital, né, da mídia, e aí as pessoas que estavam no impresso tiveram que aprender a usar site. E aí eu já sabia, então isso tudo foi me possibilitando a navegar por vários territórios, assim. Então, desde o começo na Veja, se você olhar, eu já fiz vídeo, eu já fiz site, aí eu fazia revista, aí dentro da revista a gente tinha que desenvolver ideia de infografia, aí lá dentro eu criei o meu programa, eu tinha um programa de vídeo dentro de uma revista. Isso parece normal falar hoje, mas assim, num tempo em que Uhum. não era Uhum. Uhum. muito comum ter essas coisas. Então, eu sempre tive esse olhar empreendedor, assim, se você for pensar, de Mas tinha fazer apoio, coisas. Natália? Então, isso talvez seja o motivo, a resposta da catarse, assim, o apoio era assim, olha, você pode fazer isso desde que isso não atrapalhe o que você Sim. tem que entregar. Lógico, 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 lógico. Então, era esse o apoio, assim, não era tipo, que legal, Natália, vai lá, era, pode fazer, mas assim, você tem essas coisas para fazer do seu dia a dia, as matérias para fechar e tal. E eu fui construindo, assim, eu fui conquistando muito isso dentro Você da Veja. conseguia entender O quê? essa Isso? resposta? Não, na época não. Na época eu queria que todo mundo falasse, cara, que legal isso que você está fazendo e tal, mas assim, na real, assim, também olhando, porque uma coisa é você naquele momento, né? Eu era, sei lá, uma repórter talvez mais imatura, e hoje eu sendo Aham. empreendedora, gestora, talvez eu falasse a mesma. Lógico. Hoje, se alguém falar isso para mim, talvez eu faria assim, ó, você tem isso aqui, é o seu trabalho, e se você quiser fazer um extra, a gente vai, Sim, né? sim, 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 sim. Tem que ser feito. Mas enfim.
E aí, olhando isso para trás, eu fui realmente conquistando muito a confiança dos meus chefes. Assim, eu sou muito grata a todos eles que passaram, o que eu passei por, né, enquanto estava na Veja, porque eles tinham uma confiança muito grande no meu trabalho e foram me dando esse espaço. Então, eu cheguei realmente nesse lugar, assim, de conseguir transitar e de fazer coisas e mantendo as minhas entregas. Mas aí chegou nesse momento que eu via a saúde em ebulição, um monte de coisa acontecendo, eu entrevistando as fontes, entendendo. Não sei se você lembra, deve lembrar, obviamente, da capa emblemática da telemedicina da Veja, que tinha um robozinho na capa, era um robô do Einstein. Uhum. É, foi uma capa que eu que fiz. E aí, logo depois, acho que Parabéns. 2 semanas depois da capa, o CFM revogou, voltou atrás na questão da regulamentação da telemedicina. E E aí? aí, isso aconteceu antes da pré-pandemia, né? Tipo, eles Mas aí aprovaram e queriam te matar? mais ou menos, assim, é porque eu fiz ela, obviamente, o bastidor dessa capa é que ela foi construída e o CFM estava dentro me passando também informações, assim, isso não é que Sim, eu sim, fui sim, sim. escondida deles, então, mas a repercussão foi tão negativa na época, era a época que a gente Não, estava mas eu começando. digo, a direção da revista quis te matar, como é que funciona isso? Aí uma curiosidade, tipo, totalmente leiga. Você não tem controle sobre isso. Não, é um risco que a gente assume, né? Assim, eu estava 100% amarrada com o CFM. Se você está amarrado com um órgão que vai regulamentar o negócio e que está tudo bem, se você fala com todas as fontes e que estão todas alinhadas com o que a gente está, né, publicando, é, a gente não pondera o imponderável, que é o que vai vir de repercussão e o quão forte foi e o quão negativa foi essa repercussão que gerou a revogação. Tanto que isso só aconteceu depois, em plena pandemia, em caráter emergencial, de tão pesado e de quão ruim isso poderia ser para o médico na época, né? Ruim em termos corporativos, ou Sim, enquanto sim, 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 a sim. gente estava pouco maduro para ter essa discussão. Mas então foi isso, assim, e conforme eu fui vendo isso acontecer, eu estava viajando, eu estava na Mayo Clinic fazendo o curso que eu fiz de residência em jornalismo, e eu estava lá e eu fui recebendo as informações, eu tipo, olha, eu acho que vai revogar, e eu assim, tipo, desesperada nos telefones, será que vai? Então eu fui avisando a minha chefia que isso estava para acontecer, assim, ninguém foi pego de surpresa, sabe? E aí depois a gente foi acompanhando os desdobramentos e publicando o que estava acontecendo. Mas, assim, uma revista é o espírito do tempo, né? O que está acontecendo. Então, a gente publicou à medida que foi publicada e a gente também publicou à medida que foi revogada. E é isso, assim. Não é que eu dei uma barrigada, né? Uma barrigada é quando, no nosso jargão, Sim, sim. é quando você faz algo que não era verdade e tal. Não, eu simplesmente reportei algo que estava acontecendo, né? Mas, enfim. Mas tem uma compreensão, Natália, tipo, porque assim, vamos colocar, como você estava falando, você como empreendedora hoje, poxa, hum, foi ruim para a empresa, né? Por mais que pra- as pessoas eu acho que não, não. Não, eu acredito que não. Foi uma capa que gerou uma baita repercussão, foi uma das capas mais compartilhadas. É, mas não tem depois o oposto, sabe? Beleza, teria né? Uma sido. repercussão danada. Mas aí depois, quando ele revoga, não ficou, e aí uma ignorância minha, eu não lembro. Não ficou uma mensagem de que, tipo, poxa vida, vocês estão tentando, tomando um partido que não é verdade. Conseguiu ter uma mensagem para a opinião pública que o CFM mesmo que mudou a opinião? Sim, não, com certeza. Eu Ah, acho que tá. assim, Entendi, entendi, essa, entendi. essa, a repercussão negativa, ela vem diante de um erro. Se você realmente cometeu um erro, numa Entendi. capa, em algo que mostre que você não foi, né, não teve uma acurácia na apuração, que você realmente ouviu as fontes erradas, que te levaram a pensar algo que não se provou verdade, Uhum. aí sim é uma baita preocupação, assim, né, como jornalista, como repórter, e a gente sempre, tipo, a nossa fortaleza é a garantia da informação. Agora, quando você tem a principal entidade que decide regulamentar o negócio e volta atrás, tipo, aí a culpa não é nossa. A gente só reportou de fato o que estava Sim. acontecendo, né? Então, acho que Aí essa não foi é uma. mesmo, né? Não. Não, Entendi. zero. Eu tava com pânico desse caos aí da, Não, foi um da caos. notícia TV. Foi um caos?
Não, foi porque é isso, né? Mesmo apesar disso, hoje eu também estou te contando. Você conseguiu acabar lá o curso? Não, acabei, tudo bem. É assim, é você não controla as coisas que, né, não tem jeito. Então, mas é isso, assim, tipo, só retomando a história, né, quando que me deu a virada, foi um pouco isso, assim, foi vendo essa ebulição do setor da saúde e a importância de você ter algum lugar para falar disso de um jeito mais com mais profundidade, com mais espaço mesmo, assim. Eu sentia isso e aí eu resolvi arriscar. Ah, não, e como você falou, né? Hoje, olhando para trás, foi algo que fez todo sentido, né? Até Sim, porque o mercado mudou de uma velocidade absurda, né? sim. Nossa, mas é isso, né? Não é engraçado? Quando a gente olha para trás, as coisas fazem sentido, mas quando a gente está Loucura. vivendo, nem sempre, né? Ah, não, a gente até tem aqui quase que uma licença poética aqui de falar bem da pandemia, né? Hum. Porque dentro do caos que foi, né? Tiveram muitos pontos aí que ela trouxe de avanço e especificamente a telemedicina gerando acesso para a população foi um negócio completamente absurdo e necessário, né? Não, era só o que a gente tinha, né? Era só o que a gente tinha quando a gente estava no meio daquele caos e as pessoas precisando de atendimento. E hoje a gente vendo a toada que a tecnologia está levando dentro da saúde, você nem imagina uma vida sem a telemedicina, né? E não é que o grande medo era substituir, mercantilizar. É óbvio que sempre tem uma prática em qualquer área e qualquer Uhum. setor, mas assim, hoje tem gente que usa e usufrui da telemedicina de um jeito bom e positivo, mas as consultas presenciais continuam existindo, né? Não foi uma coisa substituiu a outra, é uma ferramenta ali que ajuda em vários contextos, que amplia acesso, diminui desigualdade, mas a outra coisa também é importante, né? E o mercado todo se regulou e se ajustou dentro desse contexto, né? Mas é que lá em 2019 não tinha essa clareza, assim, eu acho que tinha muito medo mesmo. Eu tenho muita a certeza aí, conversando com os médicos, de que a essência da medicina precisa estar no topo de tudo, né? E o objetivo da medicina é o cuidar, é o paciente. Uhum. Por mais que a gente, obviamente que eu não sou um anjo e obviamente que eu penso na minha sobrevivência e no mercado. Mas quando a gente começa a tomar algumas decisões para a gente ficar vivo e a gente prejudica o resultado, o propósito da essência da saúde, alguma coisa está errada. E essa história da telemedicina, para mim, é um exemplo ótimo para bater nessa tecla. Não dá para falar contra. Não, não para de pé, né? Não para, não para de pé de forma alguma. E, Natália, da onde que você sai? Me conte, como é que é a tua estrutura antes de você chegar aí no jornalismo? Você nasce aonde? Como é A que minha era aí? vida, Parava de pé? Ah, não, peraí, é pessoal aqui, poxa vida. É vida mesmo, pô. Vamos lá, estrutura aí pra mim, pô. Você nasce aonde? eu nasci em São Bernardo do Campo, interior de Ah, São Paulo, não é interior, né? É região metropolitana ali de São Paulo, aqui é região do ABC. tá. E, enfim, nasci lá, vivi lá até acho que os meus 18 anos, até terminar. Não, eu fiquei até terminar a faculdade. Fiz Universidade Metodista, que é uma faculdade de jornalismo. Pera aí, mulher. Já Como é que Pera aí, vamos pro pessoal, pô. Não, vamos pro pessoal. Pera você é aí, minha pô. Vamos amiga. pro Tá. pessoal, pô. Você me, Não, você, eu preciso de. seja, Eu seja o preciso, entrevistador, vamos lá. eu preciso da essência da Natália aqui, poxa. Eu já tenho certeza aqui, dentro desses 180 episódios hoje gravados, tá? De que a gente é uma estrutura toda que a gente vai levando e tudo vem da origem. Como é que era? Teus pais eram presentes, eram ausentes? Você foi criada só por mãe, foi criada por avó, tinha irmão no meio disso? Como é que. É nesse nível, pô. Ah, entendi. Então é um papo terapia, vamos lá. É por aí, pô. Ó, assim, então vou tentar ser um pouco mais detalhista na minha vida. Mas assim, eu sou filha do meio, de três irmãos, né? Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, criada pelos meus pais, ainda casados hoje.
com uma visão de família muito forte, assim, isso desde muito pequena eu realmente fui ensinada a valorizar muito isso, assim, estruturalmente. Tanto que eu trago isso muito para minha vida hoje já adulta, e meus avós, né, por parte de mãe, meu avô é italiano, siciliano, veio da Sicília para o Brasil sem nada, se estruturou ao longo acho que da jornada dele mesmo, né? Uhum, Conseguiu lógico. estudar, conseguiu fazer, cursar engenharia, trabalhou em grandes empresas e aí formou a família dele, né? Que é a família da minha mãe, junto com a minha avó, da qual a gente tem muito orgulho. O meu pai é do Rio de Janeiro, conheceu minha mãe porque era a Ah, você tem irmã. um pé carioca, pô. Meu pai é carioca. E a irmã dele morava ali, na verdade a minha avó morava perto da minha mãe, os dois se conheceram, e aí, enfim, aí excesso de detalhes, mas aí a gente tem essa força ali da família sempre junto. A gente nunca teve muita. A gente nunca foi rico, mas também não vou dizer que a gente Uhum. passou muitas Sim, dificuldades, sim. assim. Eu estudei em escola pública até o ginásio, que hoje em dia eu nem sei mais como chama, Uhum. é, mas depois fui para o colégio particular, porque para o ensino médio, porque a minha mãe ela entendia, né, os meus pais entendiam que era muito importante, eu consegui fazer, né, cursar isso para conseguir, sei lá, ter, né, uma faculdade boa e tudo mais. Uhum. Então, mas até ali a minha oitava série eu estudei em colégio público e, enfim, Já ainda tinha sido padrão com teu irmão? já, todo mundo, todo Uhum. mundo, todo mundo estudou em escola pública. E aí, dentro do contexto da escola pública, né, que eu acho que talvez no passado fosse um pouco melhor, assim, mas as dificuldades mesmo, né, de estudar numa escola pública, de ter muito professor que falta, de ter sempre um professor substituto, de às vezes você tá dentro de um contexto social com gente com mais dinheiro que você e você com menos. Isso a gente viveu Uhum. muito na nossa infância. Mas nunca foi uma questão assim muito. Eu odeio essa vida. Não, foi tipo, tá bom, essa é a nossa vida e a gente foi galgando e trabalhando muito para conquistar os nossos espaços, junto, obviamente, com todo o apoio dos nossos pais, né? Isso eu falo por Algum mim. choque, Natália, na transição da escola pública para a privada? Teve, acho que teve sim. Eu tinha muito. É que eu falo que não era uma coisa que eu queria, mas obviamente todo adolescente tem um aspiracional, né? De você entrar numa escola. Lá em São Bernardo tinha uma escola que todo mundo estudava e que eu achava chique, as pessoas entrando e pensando, sabe assim? Para mim foi legal, assim, estar nesse ambiente. é, Diferente, mas não foi uma coisa do tipo, eu não pertenço aqui, eu sentia super que eu pertencia. E Ah, aí, dentro legal. desse Não, contexto, isso é ótimo, né? Eu acho que isso faz muita diferença, porque normalmente são os dois cenários, né? Ou você tem uma aversão porque você não se sente pertencendo, tem sentimento de pertencimento daquilo ali, e aí às vezes vira um ponto negativo na vida da gente. Ao mesmo tempo, se você consegue conectar e, e casar aqueles dois mundos, que é o que a gente precisa em termos de acesso, né? sim, sim. Mas assim, isso eu não senti muito no ensino médio, mas na faculdade depois eu senti um pouco, sim, fazendo essa avaliação. Principalmente porque quando eu entrei já na faculdade, aqui só pulando um pouco a etapa, eu senti um pouco isso porque eu entrei primeiro na turma da manhã, e na turma da manhã era mais uma galera com bastante dinheiro. E aí eu Uhum, senti um pouco isso nas aulas, assim, sabe? De uma galera que estudou em colégios particulares em São entendi. Paulo, super tradicionais e que parecia que eles eram muito mais inteligentes do que eu, porque tinham conteúdos absorvidos ali ao longo da vida, assim, então eu tive um pouco esse momento ali de eu me sentir sabendo menos e com menos informação, estrutura e tal do que eles. Mas enfim, aí depois já fui trabalhar logo cedo na faculdade, e aí o meu foco era muito o trabalho e não necessariamente a faculdade, assim, sabe? Obviamente eu fiz a faculdade, sempre passei super bem, mas eu focava muito em ir para o mercado e trabalhar bastante, assim. A gente pudesse ter
o poder da vulnerabilidade, né? A essência da Brené Brown mais jovem, né? Ia ser ótimo, né? Mas eu acho que a gente. Eu converso um pouco isso com os estudantes de medicina, né? Acaba É. que você não precisa de validação, né? Precisa, faz parte da nossa construção social, né? E até hoje É, faz, né? Eu acho que todo mundo tem isso ainda, mesmo que as pessoas hoje se esforcem mais, sim, sim. entendam mais o poder da vulnerabilidade, a gente quer ser aprovado no fim das contas. Então, somos um ser social, né? Então, faz parte isso, assim, mas Ah, mas obviamente. você não acha que fortalece? Isso é uma coisa que eu vou te falar que tenho me feito muito bem, que é, obviamente, que eu não consigo. Óbvio que você fica tentando. Eu gravei um episódio com, com o Thiago, e o Thiago perguntou para mim se eu achava a Gympass a primeira unicórnio de saúde no país. Hum. E aí eu fiz uma cara de paisagem gigantesca, eu fiquei pensando, não faço ideia do que seja Jim Pass. Eu não posso não dar uma resposta para ele. Aí eu falei, não acho. E aí ele ficou meio que desenvolvendo, eu falei, vou me ferrar aqui e tal. Aí acabou que ele percebeu que eu não tinha ideia, e aí ele conseguiu conduzir bem, me diminuiu o meu constrangimento. E aí chegou num ponto que eu falei, cara, eu não fazia ideia do que era Jim Pass. Tá no ar isso, né? Tá gravado. E é ótimo, Hoje a gente sabe? usa demais, né? Pô, fortalece, Natália, e conecta, Sim, porque ninguém sabe de tudo, poxa. não, claro que não. Obviamente que tem os limites, né? Não dá também para ser um alienado e ter uma exposição. Mas não sei. Eu acho que o ponto da vulnerabilidade, que no passado era fragilidade, e a gente até hoje continua vendo dessa forma, quando a gente consegue se despir, aí é indivíduo, é o que ela fala, né? Ela, Uhum. ela defende muito isso, né? Que ela virou alguém quando ela começou a falar das fragilidades dela e a carreira dela mudou, e mudou mesmo, né? Aí é meio que um case vivo, né? Ela é super, ela é super. Eu concordo com você. Acho que ainda é um pouco difícil e, obviamente, acho que as pessoas escolhem quais vulnerabilidades delas elas vão expor ou não. Assim, não acho que é uma coisa do tipo, vamos ser vulnerável e tudo bem. Mas tudo bem também. Isso já mostra que a gente deu mais um passo ali em termos de mostrar que a gente não é perfeito, né? É curioso porque, como jornalista, em tese, tipo, dizer que eu não sei sobre uma coisa, isso sempre foi tranquilo, porque é, eu Uhum. normalmente entrevisto as pessoas que têm que me contar. Então, quando eu não entendo, eu realmente, assim, um outro jargão que a gente sempre teve, assim, explica como se você fosse falar para sua avó. Então, assim, sempre muito no objetivo de simplificar, de deixar, sabe, o mais palatável possível. Então, essa coisa do me explica, eu já ouvi, assim, dos tempos passados de gente que eu entrevistei, do tipo, você quer que eu te explique em uma hora? O que eu levei mais de 10 anos para aprender? Uhum. Sim, eu quero, Sim. doutor. Sim, eu Se quero. você quiser, a gente fica 1 hora e Pode. 10, não tem problema, não. Então, assim, esse tipo de coisa, assim, e talvez acho que o fato ao longo da carreira, poder entrevistar pessoas de todos os níveis, né? CEO, presidente, até a galera que está no dia a dia, trabalhadora e tal, também Uhum. você vai se despindo um pouco dessas hierarquias, assim, né? Então, acho que isso ajuda um pouco, mas não quer dizer que você não tenha outras vulnerabilidades, né? Como é que aparece a história da escolha do jornalismo? Por que que vem isso? É curioso. Isso, se você pensar também do modo prático, ao longo da vida, eu sempre quis ser médica, porque eu tenho médicos na. Sério? Uhum. Eu tenho médicos na família, uma tia pediatra, um tio que era gineco-obstetra, uma outra tia que é hepato. Então eu fui vendo muito isso, e eu, quando era criança, falava que eu queria ser, olha as diferenças, né? Ou pediatra ou psiquiatra, tudo igual. Mas enfim, mas eu gostava muito dessa coisa da mente, da formação, e enfim, era um pouco essa a minha ideia. E eu fui crescendo.
eu sempre fui muito prática. E aí eu fui entendendo que se eu fosse fazer medicina, eu teria que ou estudar muito para conseguir passar num cursinho. Na verdade, era só essa opção, porque os meus pais não tinham dinheiro para pagar uma faculdade de medicina. Sim, É, sim, sim. e aí, meus pais falaram assim: ó, não vai rolar você fazer medicina, porque só se você quiser, você faz cursinho, e aí você tenta passar numa pública. E eu nunca fui muito do estudo sobre matérias aleatórias. Eu gosto muito de estudar, mas gosto de estudar coisas Uhum. específicas. Então, tipo, você não vai me pedir para estudar química, Sim, geografia, sim, 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 biologia, sim. fórmula. E aí eu comecei a fazer os cálculos. Eu falei, cara, 5 anos, sei lá, 4 anos de cursinho, mais 10 anos de medicina. Para fazer medicina, não é o que eu quero. E aí eu acabei indo para o jornal. Aí eu quis moda também. Acho que todo adolescente tem essa coisa de querer fazer moda, então eu queria fazer moda também, mas também era uma outra coisa que, tipo, não ia ter dinheiro, mesmo que a faculdade fosse mais barata, é uma coisa difícil de você Uhum. monetizar, né? Assim, ou você é filho de estilista, ou alguém te paga uma Sim, bolsa sim. para fazer essas coisas, então era mais difícil. É, e aí eu fui cair no jornalismo, eu fui numa feira de profissões da escola, e aí dentro dessa feira de profissões eu, sei lá, acho que conversei em algum stand que tinha o jornalismo como sendo essa área do saber em que você pode conversar com várias pessoas e tal. Eu escrevia bem na época, segundo os professores, e eu Uhum. fui para o jornalismo, assim, foi mais uma decisão prática, zero romântica. E não, é verdadeira, né? É, E como é que foi crescendo essa certeza aí da tua entrega de hoje durante aí o período de faculdade? E você começou a estagiar direto, né? Logo na faculdade foi. você começa a estagiar? Na faculdade eu começo a estagiar. Dentro da faculdade, primeiro, eles faziam, não sei se isso ainda tem hoje, mas tinha muito estágio voluntário, então eu fiz alguns estágios Uhum. voluntários. Aí, o meu primeiro estágio fora da faculdade foi um estágio na Record. Eu trabalhei nos jornais da manhã da Record, então nessa época era bem, bem loucura, assim. Eu entrava, meu horário de entrada era 5 horas da manhã, então uma van da Record Ah, me mas aí pegava. você saiu da manhã, da turma da manhã Eu saí da da turma da faculdade. manhã e fui para o noturno. Então, eu terminava a faculdade, tipo, 11 horas, sei lá, 11 horas, pegava o ônibus ou ia para casa, dormia da meia-noite até umas 3. Às 3 da manhã, a van da Record me Beleza. buscava, e aí me buscava e eu começava a trabalhar às 5 horas da manhã. E aí, na Uhum. época, o jornal, hoje já é mais digital, né? Mas na época, tipo, tinha fita. Então, eu carregava fita como estagiária, uma das minhas funções era carregar uma caixa de fita mesmo e levar para o switcher, que é o lugar onde o jornal é controlado e tal. Então, para as ilhas de edição. Aí, depois eu fui também dentro da Record, né? Aí eu fui ficando... Aí, o meu horário de saída era, tipo, meio-dia, 1 hora, não lembro mais. E aí eu, às vezes, ficava até mais tarde dentro da Record para eu poder ir para a rua, que era o que a gente chamava de externa, porque eu queria a experiência de reportar, de ser repórter, de poder fazer as coisas. E aí, dentro desse cenário, assim, eu fazia a parte dos jornais da manhã, e de tarde eu ia para as externas, então eu fui para IML, enterro, era um pouco as coisas que eu fui aprendendo a fazer quando estava na Record, cobertura de crime e tal. E aí depois eu voltava para casa e voltava para. Pô, sua memória é boa, hein? É a minha memória? Você Sua memória acha? é boa, hein? Ah, não, essa sim, é verdade. Mas me deu muito aprendizado, assim, realmente eu aprendi muito, assim, porque você vai construindo, né, assim, pensa, sai da Uhum. faculdade muito cru, né, são oportunidades únicas para você poder conversar com as pessoas, como que você aborda elas em situação extremamente Sim, sim, vulneráveis sim. e ruins, né, então, assim, de alguma forma isso também ajudou a me construir. E então era isso, assim, mas uma das memórias dessa época da faculdade com Record, eu ainda frilava de tarde, era dormia no ponto não, no trem voltando. Eu pegava um trem na Estação da Luz e até Santo André, e aí eu dormia e ia parar longe, assim, tipo Mauá. E meu pai começava a me ligar, assim, perto do horário que ele sabia que eu ia passar na estação para eu não Era para dormir estar. e acordar. Olha lá, vocês estão vendo? Vocês veem É. essa celebridade falando hoje? Aí, ó, olha aí o que ela já passou.
Gente, não, mas acho que todo mundo tem os perrengues da vida, né? E faz Não, mas tem parte, que assim. ter, Natália. Isso é Sim. uma das coisas que eu acho que eu mais tento fazer aqui, que é, de alguma forma, mostrar que a jornada dentro da saúde, pô, tem problemas. A gente está hoje vivendo um momento muito delicado de. A gente tem um crescimento social muito grande, né? A gente pegar isso 30 anos atrás, 60 anos atrás, é outro Brasil, né? E as Sim. pessoas tinham muitas dificuldades para conseguir conquistar as coisas. Não é diminuir, tá? Mas hoje tá um pouco mais fácil, principalmente nos centros urbanos. Vamos, esse exemplo é ótimo, né? Mas tipo, a gente tinha um país rural, né? Não, com certeza. Há A pouco gente tempo está vendo essa atrás, né? transformação, né? A gente está vendo essa transformação e está mais. Não dá para dizer que está mais fácil, não sei, mas é isso. Hoje a gente tem um mundo tecnológico, as pessoas fazem home office, elas não precisam, não necessariamente todos os dias ir até o escritório. Então, são benesses que a gente, né, conquistou ao longo, Você a para de ser duras penas, politicamente né? correto, hein, pô? Tá mais fácil sim, esse negócio aqui, ó. Hoje tem uma mimizada danada, o pessoal tá muito em casa, sem ter dificuldade nenhuma. Poucas pessoas recebem um telefonema do pai para não para acordar na hora de descer do ponto, hein? Então, eu às vezes acho isso mesmo. A gente tem brinca com os termos de ter, você tem um estagiário CEO, sabe? Assim, que é o estagiário que não quer fazer nada. Então, assim, Sim, 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 eu sim. concordo com você. Eu acho que tem uma galera que, sei lá, nunca teve que passar perrengue. Sim. Mas assim, e tem isso por causa da tecnologia, mas também tem uma galera que se mata de trabalhar, assim. Então, é, eu não sei, eu não tenho hoje dados para a gente falar que tá mais fácil, ninguém tá se dando mal. Na Porque verdade. eu acho que ainda tem, sabe? Mas assim, eu também me irrito um pouco, às vezes, com a falta de resiliência, com a falta de apetite. Você pensar que, tipo, você carregava fita e hoje tem gente que, pô, eu não quero fazer isso porque é chato. Poxa, faz parte, a vida é fazer coisa chata, né? Assim, eu faço hoje na minha vida coisas que eu acho chatas Lógico. e faz parte, assim. É, às vezes a gente tem pouca disposição mesmo, assim, para fazer coisas que a gente não gosta, porque a gente está muito só no estímulo positivo, né? E uma construção passa por isso, passa por não necessariamente ter que acordar de madrugada, dormir no Sim, ponto, sim, essa sim, coisa sim. toda, mas assim, passa por fazer coisas que a gente não gosta, né? Então, eu concordo com você, assim, eu às vezes tenho essas discussões com uma galera de uma geração mais nova que a minha, e aí eles geralmente trazem isso para mim assim, Nath, não é porque no passado era normal você ter assédio no Uhum. trabalho, que hoje a gente tem que achar que tudo bem. E eles estão certos, né? Com Então, certeza, com certeza. então, assim, tem que fazer essas reparações, mas eu concordo também com você que a gente tem uma geração ali que às vezes não tem muita paciência para esperar a construção. Parece que quer o resultado para ontem, né? E, tipo, a gente está construindo, né? A vida tá muito imediata, né? Isso aí, Tá sem muito, sombra de dúvida. tá muito, tá muito. Como é que é depois sua oportunidade e entrada aí mesmo no Grupo Abril? Como é que você sai aí da Record? Você foi direto, né? Você sai Fui de do, um do, para o do outro. estágio e começa. Isso é oportunidade? Você cavou? Como é que foi Dentro, essas mudanças? E até dentro agora não tem da. nada de saúde, né, Natália? Não mesmo, é verdade. Falei um pouquinho ali do futuro da saúde no começo, mas é isso, nada de saúde por enquanto. Aí dentro da Record, quando eu estava lá ainda como estagiária, eu tinha muito uma coisa de conseguir ir para o veículo impresso, assim, porque eu tinha no imaginário que era importante eu poder escrever, eu poder aprender, assim, como eu estava nesse processo de desenvolvimento, eu achava que eu ia me desenvolver mais se eu pudesse Ah. escrever mesmo, assim, sabe? Fazer reportagem escrita. E aí eu ficava de olho nas oportunidades, surgiu um programa de Mas você não estágio. podia fazer na Record? Não, a estrutura para estagiário lá não era para estagiário escrever. E a linguagem de televisão Tá. era muito diferente de uma linguagem de texto, né, escrita. Hoje está tudo meio misturado, porque a gente faz vídeo e tal, mas assim, era um outro tipo de coisa, assim. Tá.
Então, eu queria ter mais complexidade na escrita mesmo, assim, fazer reportagem, poder entrevistar, fazer uma construção de texto. E eu não tinha isso dentro da Record. E aí eu vi que tinha um programa de estágio que abriu dentro da editora Abril, me candidatei e aí eu passei. Na época que eu passei, o pessoal da Record gostava de mim, eles pediram para eu ficar, falaram que me contratariam Uhum. como coordenadora de um jornal ali, para eu começar a ficar mais presente dentro da emissora. E aí eu não quis, assim, eu não, realmente eu tinha esse, eu preciso escrever, eu preciso ser boa nisso, eu preciso me sentir relevante nesse contexto. Então eu saí, e fui trabalhar, não foi nem no Veja. E isso tinha a ver com o feedback dos teus professores que falavam que você escrevia bem? A tua essência estava na escrita ou já tinha desaparecido isso? Não, eu acho que na verdade, se você for pensar, nunca falei, nunca tratei disso em terapia, mas assim, se você for pensar, talvez seja essa coisa do ser bom em algumas coisas, assim, sabe? E dentro desse imaginário, tipo, eu tinha que ser boa escrevendo. Eu já tinha conhecido a parte da televisão, mas assim, é como se eu não Uhum. fosse uma jornalista completa se eu não soubesse Perfeito. escrever. Entendi, entendi. Então era Uhum. tipo uma construção meio de carreira mesmo, assim. E aí eu fui, só que aí eu não fui para Veja, eu fui para dentro da Abril na época, tinha uma unidade de negócios que era das revistas licenciadas. E aí nessas revistas licenciadas tinham as infantis, tinha a revista das princesas, tinha a revista Witch, tinha quadrinhos e tal. E eu trabalhava ali. Achei que ia escrever muito, o que que eu escrevia? Horóscopo. Então, assim, a vida tá ali para isso, né? Para te mostrar que você vai dando pequenos passos, mas eu tinha que escrever horóscopo. E aí eu fui, vinha, sei lá, duas, três palavras-chave da astróloga e eu tinha que fazer, tipo, era um horóscopo meio pré-adolescente, assim, sabe? Então, tome cuidado, as suas amigas podem estar tramando algo contra você, alguma coisa assim, sabe? Então eu tinha que fazer esse tipo de raciocínio. E as infantis também tinham um pouco essa coisa do. Às vezes vinham sem tradução, vinha uma revista das princesas, que não tinha uma tradução específica, então eu tinha que adaptar uma tradução para uma Mas e como linguagem. é que era isso, Natália? Peraí, você estava feliz fazendo isso? Não, não, tanto que depois eu consegui ir para Veja. Mas assim, mas eu estava fazendo, né? Não, como é que era essa frustração? Você foi toda feliz para escrever e te botaram em outro lugar. E aí pensou em voltar? Não. Pensou em sair ou tava Não, focada naquilo eu ali? estava focada, tanto que eu estava focada que, assim, um pouco tempo depois que eu estava ali, eu consegui escrever reportagem para uma parte do encarte da Revista das Bruxas, tinha uma Revista das Bruxas. E aí eu tinha que Uhum. fazer, que chamava Witch, e aí eu tinha que fazer reportagem. Então eu fiz a minha primeira reportagem nessa revista Witch, que era para esse público pré-adolescente. E que para Você mim tem já ela foi. guardada, né, pô? Cara, talvez minha mãe tenha, eu tenho que perguntar para ela. Eu sou meio ruim das memórias, assim, mas talvez a minha mãe tenha. E Pô, essa daí é então, relevante, poxa. super, não, super. E aí então foi legal, assim, eu consegui dar esse salto, assim, dentro das licenciadas e fui ali construindo um pouco de espaço. Mas aí dentro da Editora Abril, eles tinham um programa de recrutamento interno. E aí apareceu a vaga do site da Veja. E aí eu Uhum. me candidatei para essa vaga do site da Veja. Eu lembro que quando a editora depois me entrevistou e tal, e ela falou assim, e eu fui aprovada, ela falou assim, Natália, o mundo aqui não é cor-de-rosa, porque estava vindo da revista das princesas e Uhum. tal, né? E aí eu falei, ixi, Lógico. né? Não vai ser. E aí foi difícil, assim, essa adaptação dentro da Veja me desafiou muito, assim, né? Porque aí foi a Uhum. primeira vez que eu realmente tinha que provar que eu sabia escrever, tinha muita coisa em inglês que eu tinha que saber traduzir, colocar isso em formato de notícia. Tinha ali uma demanda, né, grande sobre as informações, então eu fui aprendendo. Mas, e no começo eu cobria de tudo, assim, cobria até Big Brother, que eu, né, não gostava, hoje também não assisto, mas assim, era uma Uhum. coisa do tipo, eu tinha que acompanhar o Big Brother para escrever notinhas sobre Big Brother. E e essa editora, ela teve um olhar, assim, para mim, me colocou para cobrir saúde. E aí, acho que foi isso, assim, foi Aleatório?
aleatório, aleatório. Ela colocou, porque meio que eles estavam Caramba! crescendo um pouco o site, e aí cada repórter que tinha lá meio que ficou subdividido. Natália, fica em saúde. E saúde nunca foi uma área glamurosa, né? Assim, para Sim, jornalista, jornalista quer fazer economia, jornalista quer fazer política, esporte, até talvez o Covid. celebridade, entretenimento, saúde, ninguém quer fazer. E aí eu Não, fui fazer. só mudou no Covid, pô. Não, aí no Covid virou a pauta, virou a capa. Mas até então, assim, saúde não era uma editoria interessante, assim, para ninguém que faz faculdade. Você não fala, você não entra na faculdade e fala assim, eu quero cobrir saúde. Talvez hoje sim, mas naquela época não. E aí eu entrei em saúde. Aí dentro da saúde lá da Veja, eu realmente fui me Ainda desenvolvendo. site. Ainda site, ainda site. Aí eu comecei a cobrir congresso, eu ia para congresso médico, conversava com vários médicos, produzia um monte de matéria quando ia para congresso, ficava esperando as aulas e puxava os caras depois, os convidados nacionais, internacionais, para fazer entrevista, voltava para o hotel e ficava escrevendo para poder soltar no site. Então eu fiz muito isso, assim, durante os anos que eu fiquei no site da Veja. E aí, quando eu estava no site da Veja, abriu uma vaga para editoria de saúde na revista impressa. E E o aí inglês você já construiu na tua vida? foi Ou foi na, construindo? foi na Na raça, marra? foi construindo na marra, foi construindo na marra. Eu lembro que uma vez eu passei quando eu estava no site ainda antes de ir para a revista, eu passei numa seleção da OMS que estava trazendo jornalistas do mundo inteiro para falar uma conferência nacional sobre as doenças não transmissíveis. Uhum. Isso foi 2009, eu acho. Eu sou meio ruim de data. E aí eu passei, é, acho que foi a única jornalista do Brasil, não fui a única, era eu e mais uma do Brasil que fui para lá. E e aí me deu aquele frio na barriga, né? Nossa, eu vou participar de um negócio da ONU, era da ONU, não era da OMS, era da ONU Uhum. chamando para falar sobre as doenças não transmissíveis. É, e aí a Veja ainda falou para ficar lá mais dias. Então, assim, em vez de eu ficar só, sei lá, 2, 3 dias em Nova York para cobrir essa coisa, eu fiquei mais, acho que uma semana total, talvez eu tenha ficado uns 10 dias lá para produzir reportagens lá. E aí lá eu fiz uma reportagem naquele, eu não sei se você conhece Nova York, tem o Mount Sinai, que é um hospital gigante do Uhum. lado do Central Park. Aham. É, Nunca, e nunca fui no hospital, mas eu sei onde mas fica. enfim, eu propus uma matéria sobre ir no hospital e contar a história daquele hospital gigante. E aí eu fui Pô, amarrando muito essa legal. matéria. Não, foi maravilhoso. E aí eu fui amarrando essa matéria antes de ir, né? Assim, construindo as agendas, me apresentando para a galera de lá. E aí eu fui fazer essa cobertura. Nossa, eu não imagino meu frio na barriga, né? Tipo, sozinha, eu em Nova York, falando inglês, entrevistando as pessoas e sei lá se eles vão me entender, se vai dar certo, se vai ser uma matéria legal. E foi, tipo, incrível, assim. E eu lembro muito de eu estar muito insegura e da chefona lá, não sei se era presidente, superintendente, sei lá. Ela, tipo, Natália, você fala inglês e a gente não fala português. Tá tudo bem, tipo, a gente que te pede desculpa por não falar português, sabe? Assim, você já tá indo nesse esforço aqui para a gente se entender. E foi assim, foi ótimo, deu para entender. E, e a matéria ficou incrível, assim, foi uma baita experiência para mim. Acho que foi me ajudando também a ganhar confiança. Mas uma coisa que eu tive, assim, meio que ao longo da minha carreira toda e da vida, é meio que eu vou me jogando, sabe? Eu vou me jogando nas coisas sabe, o vai com medo mesmo? Vamos lá. Uhum. Então eu vou. E aí isso daí então foi um ponto super relevante para te dar mais uma estrutura, um embasamento e um norte dentro desse universo da saúde, né? Esse momento aí. Ah, super. Pré-revista, né? Pré-revista. Não, pré-revista, sim, é isso. Eu cobria congresso nacional, né? Então eu ia para os congressos nacionais aqui no Brasil. E aí para fora, acho que a primeira viagem que eu fiz foi essa para Nova York.
para essa conferência que fui eu que apliquei, então eu que fui proativa para aplicar para o negócio e fui escolhida. Mas você foi como Abril ou você foi como Natália? Como é que foi Eu isso? fui como Abril, eu fui como Abril. Eles Tá, convidaram, mas na época a Veja pagava todos os custos, ok, mas eles tinham que, mas eles selecionaram o veículo, né? Então a Veja é um veículo relevante. Por isso entendi. que eu sou muito, muito grata a eles. Assim, tudo que eu construí na minha carreira foi graças, obviamente, a essa marca forte que é a Veja, né? E que é relevante, e que abre Mas portas. com certeza, essa matéria, essa tua ida para Nova York aí, se joga e colher frutos e ter dado certo, é, te posicionou e te estruturou mais num direcionamento dentro da saúde aí na revista? Ou não? Ainda, Não, não. tipo, Eu acho que sim, eu já estava dentro da saúde no site e eu já estava indo muito bem na saúde do site. Então, assim, o que me fez ir para a revista, na real, foi toda a construção que eu já estava fazendo dentro do site. Assim, a ida entendi, para Nova York talvez só mostrava que a revista apostava em mim, assim, porque não era todo repórter que podia viajar com eles pagando. Então, entendi. o site, né, a instituição me deu a oportunidade de eu fazer essa Uhum. cobertura. Então, foi muito legal, assim, acho que mostrava que era isso, assim, a gente investe na tua carreira, a gente está ajudando você a crescer E o e outro ponto aqui que eu tô curioso você coloca aqui que a saúde dentro da mídia, vamos colocar assim, era um espaço não tão relevante como hoje. Como é que era para você estar nesse espaço? O objetivo era: vou ficar aqui fazendo o meu melhor para ir para a economia, ou você já tinha encontrado o teu espaço ali? não, eu gostava muito de saúde, assim. E aí, antes de eu elaborar um pouco mais, assim, uma questão importante. Saúde tinha essa coisa de não ser tão interessante para a maioria dos repórteres, mas dentro do contexto Veja, eu trabalhava na Veja Nacional. Era muito relevante as capas de saúde eram as capas que mais vendiam. Então, Ah, é? junto com as de política, né? Mas assim, a gente tinha um poder muito importante em termos de vamos fazer uma capa enorme com matérias gigantes Ok, de saúde. Então, quando eu fui para a revista, a saúde tinha esse. Era super legal, assim, da gente ter, vai ok. ter uma capa de saúde, então tinha todo o nosso esforço editorial ali para publicar isso. Então, a gente fez muito isso enquanto eu trabalhei na Veja, acho que eu publiquei mais de 15 capas de saúde na Caramba. revista. Então foi bastante coisa, assim, a gente tinha esse espaço, assim, de publicar a capa. Mas aí você perguntou, né, se eu queria ir para economia, se eu queria ir para outra área, Uhum, uhum. zero, assim, eu realmente eu gosto de saúde, assim, eu gosto muito de entender como as coisas funcionam, eu gosto de explicar, eu gosto de problematizar, assim, sabe? E eu sinto que a saúde, ela tem uma coisa que é fácil, entre aspas, que é essa conexão com um propósito que eu não sei se Sim. quem trabalha com política e economia consegue sentir tão forte assim, mas eu sempre senti muito forte. Então, eu brinquei com você no começo da nossa conversa que, eu gosto de ler os comentários e tal. Nossa, eu me lembro até hoje, assim, de trabalhar na Veja e a gente, à época, recebia carta, né? Recebia e-mail também, mas recebia carta mesmo impressa. E muita gente, assim, sabe? Nossa, eu não sabia que existia esse tratamento, a sua matéria mudou a minha vida, obrigada por não sei o quê. Então, assim, você sentir esse impacto, assim, eu sempre falei isso, assim, se com o que eu faço eu mudar ou ajudar a vida de uma pessoa, tudo que eu faço já valeu a pena. Então, isso era muito bom, assim, eu zero tinha interesse de ir para política, para economia ou para qualquer outra editoria, assim, eu já me conectei muito cedo com esse assunto. Eu tava conseguindo ser médica, né? Não necessariamente, mas ajudando ali com, né, com informação, eu acho que me, é muito Eu, bom, eu, assim. eu bato muito naquela máxima lá daquele trabalho da USP, da demografia médica brasileira, que tem aquela estatística que 65% dos estudantes de medicina fazem medicina ainda pelo propósito da essência do cuidar, né?
mas Hum, 35% já não faz, tá? E que é interessante. algo que, pô, não, que é algo super preocupante. Obviamente que eu fico tentando dar uma visão otimista, e graças a Hum, Deus ainda é a maioria, mas, poxa, meu Deus do céu, né? Como alguém não faz medicina para cuidar, né? Qual é o outro objetivo além desse? Acho que o médico tem que ganhar bem, acho que o enfermeiro tem que ganhar bem, acho que todos os profissionais de saúde têm que ser bem remunerados. Não é essa a pauta. Mas, meu Deus do céu, se a gente coloca o carro na frente dos bois, né, os problemas vão aparecendo como vem aparecendo cada vez mais, né? Então, é. essa tua conexão é esse propósito que você conseguiu atingir, poxa, precisa estar forte, né? Dentro da saúde. Não, não, com certeza. E eu super concordo com você que a gente está vivendo uma nova era aí que a gente não sabe onde vai dar, né? Essa questão da desconexão com o propósito e com a entrega, essa coisa toda de colocar o paciente no centro, se ele realmente não está no centro, aí, né, para 35% dos novos médicos é um cenário, isso daqueles provavelmente que têm a coragem de falar a verdade, né? Mas Verdade? é um cenário bem preocupante, é por isso que outros grandes especialistas apostam muito na ajuda dos robôs, da inteligência artificial, de toda a tecnologia, justamente para fazer atividades que não necessariamente talvez os médicos ou, sei lá, os enfermeiros estão dispostos a cumprir, né? Mas é difícil pensar nisso do ponto de vista futurista, né? De para onde que a gente vai caminhar se as pessoas não vão mais trabalhar com propósito, né? Para mim é óbvio esse futurismo no sentido de o cliente sempre tem razão. Uhum, Então, assim, a tecnologia vai ser matadora, ela já entrou e vai entrar cada vez mais forte. Quem estiver fazendo trabalho repetitivo vai ser massacrado, vai ser demolido. E aí, isso é uma das coisas que eu mais falo em palestra, tipo, gente, para médico, vocês estão se matando. se não entregar valor, já era, né? Poxa vida! No momento em que você atende um paciente em 5 minutos, porque você está sendo mal remunerado, você está destruindo você mesmo. Eu prefiro ser atendido por um robô do que um médico que me atende em 5 minutos. Porque o médico cansa, pô. É porque esse robô não existe ainda. Mas se ele existisse, tá? Haters podem tacar pedras, mas é porque de verdade. Eu prefiro ser atendido que vai ter uma taxa de sucesso, que seja de Uhum. 70%, de 60%, tá? Pode ser que o médico, sei lá, do Sírio, do Einstein, tenha uma taxa de 95%, mas a realidade, você vai ser atendido por esse médico? Não sei. Outra coisa, o teu médico está em condições perfeitas para oferecer aquele 95%? Dificilmente, no volume que atende. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente. E isso é um papel muito que você tem brilhante e que precisa fazer cada vez mais, que é trazer esse panorama diferente. Aí eu acho que até um papel que vou te falar que eu acho que eu preciso também ter mais, que eu acho que eu vou apanhar menos do que você, tá? De expor esse ponto de vista não corporativista que a gente precisa fazer, porque a essência de tudo isso é o paciente, poxa. Sim, é isso, porque no fim das contas é o que você disse, né? O paciente ele vai ter as demandas que vão precisar ser atendidas, né? Como que o Total. mercado vai se organizar, como que a força de Outra trabalho, história, seja, né? é outra coisa. É difícil, não é simples, como você bem pontuou, né? Mas a gente Não, precisa não é. mudar. Me diz uma coisa que eu estou super curioso. Esses super cursos aí que você fez, onde é que eles aparecem com, 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 com propósito e da onde que vem a conexão de tipo, putz, isso vai agregar para minha vida? Olha, Qual é a são, ordem deles, Natália? Qual é o. Qual o. Você você faz primeiro saúde pública lá em Harvard, lá em Boston? não, eu vou Ou você vai contar. para Londres primeiro?
Eu vou tentar, não, o Londres foi o último. Eu vou tentar lembrar a ordem cronológica e explicar um pouco de contexto. É, acho que o primeiro que eu fiz foi o de desenvolvimento infantil em Harvard. Eu fui Uhum, convidada como jornalista pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que tem um trabalho incrível, voltado para a primeira infância, justamente para explicar o impacto do neurodesenvolvimento dos primeiros 1.000 dias de vida na formação do ser humano e o quanto isso tudo impacta para a sociedade. Então, eles têm um programa que ainda rola, que é maravilhoso, em que eles convidam grandes lideranças da saúde, sejam elas do serviço público em vários contextos, tipo deputado, senador, gente do serviço uhum, privado, e normalmente eles abrem espaço para alguém da opinião pública, que no tese é um ok. jornalista e tal. Então, o primeiro curso que eu fiz foi esse curso a convite da fundação, justamente para fazer essa imersão no cenário do desenvolvimento infantil e do impacto disso. Essa viagem, ela resultou numa grande reportagem, que enfim, Isso tudo você tá na Veja. isso está na Veja, tem Tá, ok. maravilhosa sobre isso, a gente publicou depois da minha viagem, então, além da minha formação ali, eu tive essa possibilidade de fazer essa cobertura e de escrever uma matéria. Depois eu fui, acho que 2 vezes, aí eu preciso lembrar, mas eu fui 2 vezes para Harvard, e normalmente esses cursos de liderança executiva dentro da Escola de Saúde Pública são patrocinados pela indústria farmacêutica, e aí a indústria convida também jornalistas que eles acreditam que podem agregar Uhum, e uhum, uhum. trazer informações sobre o debate. E aí, enfim, foram 2 cursos que eu fiz também dentro desse contexto patrocinado pela indústria. É, esse de saúde pública, da Escola de Saúde Pública de Harvard, foi um deles. E um outro foi sobre saúde na América Latina, que foi um outro. Depois disso, fiz o da Mayo Clinic, isso, acho que essa é a ordem. O da Mayo Clinic foi um curso que eu apliquei, que eles têm um curso que eles chamam de residência em jornalismo, que Uhum. era justamente para receber jornalistas do mundo inteiro, para que eles mostrassem como eles fazem a ciência deles. Era um programa super legal, assim, com prática e com teoria e com acesso a grandes especialistas. Esse eu fui a única jornalista brasileira da minha turma. Não sei se é um curso que é aberto ainda de tempos em tempos, mas esse é E um deixa eu curso. te fazer um adendo aqui que eu queria ter te perguntado quando você citou essa passagem na Meio Clínica. Você conheceu a instituição? Conheci, como que chama? Daqui a pouco eu lembro a localização, mas eu conheci a instituição, assim, era um curso realmente que E eles. qual é a tua visão da Meio Clínica dentro do cenário, assim, meio que dando aqui um comparativo para o que a gente tem hoje aí de grandes instituições no país, você acha que a gente está bem representado ou Não, sem os caras estão dúvida. muito na frente? Não, sem dúvida a gente está super bem representado. Assim, eu, ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de conhecer o Monte Sinai em Nova York, eu conheci o Children's de Boston, eu conheci a Mayo Aham. Clinic, eu conheci. Enfim, e aqui no Brasil eu conheço acho que quase todos, eu brinco que eu conheço as UTIs, toda a parte de inteligência dos hospitais e tal, e obviamente a gente assim, não perde em nada. Na verdade, acho que em muitos contextos a gente até supera em termos de organização, de protocolo, então assim, isso para mim sempre foi, eu sempre achei o Brasil, tipo, não é um lugar que eu vou quando eu vou para fora e eu me impressiono do tipo, uau, como eles Uhum. têm isso aqui. Eu sinto que a gente, pelo menos quando a gente está falando das grandes instituições privadas aqui, né, a gente está nesse patamar. Mas aí, voltando à Mayo Clinic, obviamente, quando eu fui, eu conheci ela nesse contexto jornalista, né? Então, eles, obviamente, me mostraram o que fazia sentido Uhum. dentro da estratégia deles. E eles tinham essa parte ali muito de curso teórico, né? Então tinha as apresentações de algumas áreas temáticas que eles achavam importantes e tinha a parte prática, que você fazia simulações, tipo, sabe aquele escape room que tem, né, Uhum.
salas de Sei, sei, desafio sei. e tal, eles faziam isso dentro do centro cirúrgico, meio que para simular como era. Eu simulei como que é fazer um parto. Eles mostraram as pesquisas que eles tinham de minicérebro dentro da instituição. Foi muito legal, assim, bem interessante a estrutura que eles têm lá. E E eles têm aí, uma estrutura específica e grande jornalística da meio ou não? acredito que sim, eles têm uma alta produção de conteúdo, assim, eles são bem relevantes em termos de fonte de informação, e investem bastante nisso, assim, eles têm, é uma coisa que as Mas não era instituições. isso que eles estavam te oferecendo, né, nesse curso, Não, não. não, eu acho que a ideia deles no curso era meio que assim, vamos apresentar a Mayo Clinic para o mundo, tanto que Ok, tinha gente do perfeito, Egito, perfeito. tinha do Brasil, e tinha gente dos Estados Unidos também, mas enfim, tinha essa coisa, esse objetivo assim de vamos mostrar quais são as nossas áreas aqui. E aí depois desse eu fiz o da Warwick, né, que foi em Londres. Uhum. Também um convite. Esse é um curso bacana, até assim, para tua audiência. E depois a gente, se você achar que vale a pena contar e tal, mas assim, tem uma pessoa, tem um grupo que faz a organização desses cursos que leva tanto para Harvard quanto esse para Warwick Business School, Pô, que para legal. líderes da América Latina. Então, eu conheci ela quando fui para Harvard. Ela veio aqui para o Brasil para um evento que eu fiz e ela me convidou para eu ir para Warwick para estudar lá essa questão dos sistemas de saúde, né? Pensando do Reino Unido e aí como que essa inovação entra no sistema de saúde. E aí o grupo era de líderes latino-americanos. Eu acho que eu era também a única brasileira, numa galera tipo da Argentina, do Chile, de Uhum. gente gestor dentro desses contextos, desses cenários. Foi também uma baita oportunidade assim de aprendizado, de conexão. E ela, depois eu posso te conectar com ela, assim, ela geralmente faz essas imersões, ela faz esses cursos que eles chamam de liderança executiva, né? Que são cursos com períodos determinados, ali de 5, 7 dias, em que você faz essa Uhum. imersão mesmo dentro do programa. Você fica de manhã Mas ele é até o final. americano ou inglesa? Ela é argentina, Ah, tá. Marilê. Ela é argentina. Ela tem um grupo argentino, mas é isso, Aham. assim. Ela é argentina e ela organiza essas viagens que são bem relevantes, assim, com grandes líderes e tal. Muito legal. Pô, que bacana. Não, muito, muito, muito legal. Acho que isso tem muita relevância, e muito fit. Eu pensei que você tivesse feito aquele Intensive Seminar do VBHC lá do Porter de Harvard. Pô, isso é tua Não, cara, você tinha que fazer, pô. então, quem sabe eu coloco isso dentro do radar. Gostei da Pô, ideia. não, pô, tem que botar no teu radar, pô. Bota, não, bota sim. Quem Esse leva? daí é pro bono, né? Ele é pro bono. Eles fazem o application até setembro, acho que é junho a setembro, e aí você tem você tem custo Quem tá de aí? passagem, alimentação e hospedagem, né? Porque ele tem esse curso pago e que aí você fica lá dentro mesmo do campus, mas esse daí não, é Gostei. sempre em janeiro, tá? É sempre em janeiro, uma semana pro bono total. É muito legal, tá? É muito legal mesmo. Eu dei azar porque eu fiz online um ódio Foi disso. pandemia. Putz, eu fiz em 2021 ou dois, agora eu não lembro, acho que foi um. Mas assim, é espetacular. Aí falam todos aqueles cases do BBHC lá deles, né? Aquele modelo de Harvard tradicional Uhum. de mostrar. Muito, muito bom. São, sei lá, 60, 70 alunos. Normalmente são aí, sei lá, uns 600, 500 applications que tem ano. Eu fiz 3 applications, 3 anos consecutivos. 19, 20 e 21. Eu fui em 21. E 19. Não, eu acho que eu fiz em janeiro de 22, que eu fiz 19 para 20, e aí um amigo meu foi. Depois, na pandemia, eu fiz de novo, mas não consegui. Eu fiz em 22, janeiro de 22, que eu fiz. É muito, 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 muito legal. E com essa ideia maravilhosa deles, né? Que é, assim como com a proposta da Meio Clínica de promover a ideia deles é de promover o valor, né? De promover Eu, o eu, VBHC eu pelo quando, mundo.
Quando eu tive lá, obviamente eu tive todo esse contexto do cenário americano de VBHC, mas Sim. eu acho que não é exatamente esse mesmo programa, porque eu fiz ele, talvez ele de um jeito talvez mais short e pensado para atender à necessidade, enfim, que eles estavam organizando dentro de um programa menor, assim. Esse que você está dizendo, ele Ah, dura tem uma outro semana. propósito, né? É, Ele exato. dura uma semana, tá? Ele dura uma semana. É de segunda a sexta o curso, tá? O Eu dia vou inteiro de checar. aula. Vou checar, inclusive, a programação para ver se é muito diferente ou muito parecida com o que eu tive quando eu fiz no Ah, não, passado. te mando, pode deixar. Isso aí te mando que isso é muito bacana, é muito legal. E você e acredita e gosta do valor, já vi você falando algumas vezes, Sim. acho que Não tem mais faz todo como, né? sentido. Sim. Ah, não, aí é uma outra, aí é um debate Sim. para lá de Aí a metro, gente né? vai durar para Porque sempre aqui, né? não, exatamente. Aí você precisa descansar, né? Para durar para sempre. Mas eu fiquei muito, eu acredito muito, né? Eu acho que, como você disse, é necessário. A dificuldade está sendo mudar o sistema, mudar o modelo, porque a proposta do valor é num outro sistema, né? Não é no Não sistema é que a que a gente gente tem. tem desenhado hoje, né? Não é no que a gente tem, né? E aí a grande verdade é que as pessoas não são valorizadas pela entrega de valor. E aí muitas pessoas que eu acho que até acreditam na entrega de valor acabam não entregando porque elas querem pagar os boletos delas. Sim. Então, É tá, difícil. obviamente que existem pessoas que não acreditam. Ah, ó, vamos ser também não puritano, né? Obviamente que existem pessoas que não acreditam no valor, né? Vamos Sim. ser claro, Eu, né? eu escrevi outro dia na newsletter, às vezes dá a impressão que a gente precisa dar um reset no sistema de saúde para tudo funcionar, mas não é Ah, necessariamente. pô, eu adoro essa ideia, mas é porque é muito difícil, Não, né? De não vez em vai, não vai, não vai. quando. Aí é utópico, né? A Não gente está vai. fazendo distopia, não vai. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Isso aí já não tem jeito. E aí você faz toda essa passagem, cada vez ter mais esse crescimento. Sei aí que você ganha 1 milhão de prêmios aí, jornalista, por todo o seu destaque que você vem tendo em toda essa sua jornada. E mesmo assim, a gente volta para o início da nossa conversa. Você chega a um momento, com todo o destaque que você arrumou, que você fala: eu poderia estar contribuindo mais? Cara, é difícil essa reflexão, porque assim, eu me dou muito para esse trabalho, assim, pro futuro da saúde, para essa construção. Eu brinco que eu Não, precisava. pera, te dei antes, deixa eu até te mudar. Eu entendi o que você pensou. Não, tô te falando o teu momento de final de Veja. Você está com super Ah, relevância, entendi, você entendi. conseguiu um baita de um Eu pensei que eu destaque, contribuísse mais chega. hoje, Não, 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 não. Peraí. porque Tô eu me falando do início cobro. da nossa conversa. Não, pera, não se cobre, pô. Não, não, Aí eu a gente. brinco que eu queria ser uma inteligência artificial generativa de mim mesma, para conseguir fazer várias coisas, entendeu? Eu estava indo para esse caminho, Não, assim, como que a IA não vai me ia fazer ajudar? essa maldade. Não, não ia fazer essa maldade com você. Poxa vida. Não, mas Eu sou um host muitas vezes inconveniente, mas assim, eu tenho um pouco de noção, poxa. não, mas você viu que eu ia responder, porque eu respondo mesmo, não tem Eu problema. percebi. Mas Não ia fazer assim, essa indelicadeza com você, por isso que eu te cortei, poxa. não, imagina. Mas assim, então o racional é, se eu tivesse na Veja, eu poderia estar contribuindo mais? É essa a reflexão? Não. A minha reflexão é: você conseguiu ter vários prêmios, você conseguiu ter um baita de um destaque, você estava num crescimento e numa pegada profissional muito legal, tá? E você resolveu abdicar desse teu status, vamos colocar, para começar um projeto novo que hoje deu certo, mas como você falou lá no início, poderia ter dado errado. E aí Sim. a pergunta é: você viu que você tinha que dar mais, você tinha que ser mais abrangente, você tinha que ter mais espaço para conseguir conectar mais com o teu público do que você estava tendo? Eu acho que sim, eu acredito que realmente foi essa construção, assim, eu obviamente não tinha resposta certa
para onde eu vou, como que eu vou fazer, as coisas, se você vê assim, o futuro, ele foi muito orgânico e até hoje, assim, né? A gente vai, lança um projeto, depois lança outro e depois vai. Se desse, se eu tivesse tempo, se eu tivesse a minha inteligência artificial, eu faria mais 1 milhão de coisas, porque é, a gente tem muita ideia, muita coisa em ebulição, assim, sabe, para fazer essa construção. E eu não tenho dúvida de que, assim, tudo que eu faço hoje vem muito dessa base que a Veja me deu, assim, é por isso que eu sempre sou muito grata a essa construção que aconteceu lá atrás, assim, desde acho que quando eu carregava fita na Record, até o horóscopo que eu escrevi na revista Uhum. infantil, até toda essa coisa da saúde mesmo que eu fui dentro da Veja. Então, é, é uma jornada, né? É uma jornada da nossa vida que é muito incerta o tempo todo, mas assim, estando na Veja, eu não sei exatamente o que eu estaria fazendo, estando hoje dentro do futuro da saúde, para mim faz muito sentido, assim, o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, e eu sou muito grata, assim, por todo o retorno que eu tenho, pelas pessoas que, li a newsletter, entendi isso, entendi aquilo, e eu sinto que eu estou num caminho bom, assim, num caminho de realmente entregar valor assim para as pessoas em informação, né, em contexto, em conteúdo, em curadoria. Então, e quando eu falo eu, né, é o futuro da saúde, porque tem um time, tem gente que trabalha, eu não estou sozinha, mas a gente tem esse propósito mesmo, assim, de ajudar mesmo o ecossistema a pensar sobre esses enormes desafios que a gente foi falando aqui ao longo do podcast, né? Tem, tem fim isso? Tem meta? Como é que está aí o planejamento estratégico dessa empresa para os próximos 5 anos? Tem, né? A gente sempre tem grandes ideias e coisas que a gente quer tirar do papel, mas ele vai muito de acordo mesmo com essa nossa jornada, assim, a gente não tem essa ideia de crescer rápido e de explodir, embora a gente esteja crescendo de um jeito orgânico e Uhum, bom, uhum, mas uhum, assim, a nossa ideia é cada vez mais aumentar os nossos pontos de contato para atingir mais gente, né? Mais audiência. Então, você brincou comigo, né? Se eu falo com o público hoje mais especializado, se mais para frente vai fazer sentido uhum, falar com o público geral, tipo, vai. E a gente já está uhum. galgando desde já esses passos para a gente chegar cada vez a mais pessoas. Então, o nosso plano é justamente esse, assim, é isso, entregando formatos diferentes, entregando possibilidades diferentes, entrando em áreas que hoje a gente não faz parte, mas é uma coisa que a gente ainda está dentro dessa trajetória de construção, assim, com muito pé no chão, mas também com muita direção. Natália, você é tão boa como entrevistadora como entrevistada, poxa Ah, vida. não é Você possível, pode não é falar, você pode já falar isso já com propriedade, Eu gosto de entendeu? entrevistar, quando eu falo. Pensamentos fluidos, fala fácil, super agradável. Amei muito, muito, muito mesmo, tá? Assim, de verdade, obrigado pra caramba aí pelo teu tempo, pela oportunidade aí de deixar aí um tempo da tua vida aí exposto, detalhes aí da sua vida Detalhes, detalhes. expostos aí. Só tenho a te agradecer e parabenizar, como eu estava já desde o início falando. Sou fã aí de verdade do teu trabalho, venho acompanhando. Eu vou aqui fazer uma confissão que eu vou mudar agora. Eu acho que eu não assino a newsletter. Vou Olha aí, assinar. olha aí, eu É, assino. não, isso é uma coisa que eu estava até pensando, mas aí vai, te deixa para outro assunto, que é a questão da entrega em relação a LinkedIn, em relação a e-mail. Mas vou lá agora me assinar. Pessoal, assinem, tá? Obrigado aí de verdade pela tua participação. Faz aí tuas considerações finais. Canais que o pessoal te acha e obrigado de verdade aí. Foi ótimo. Adorei. Primeiro, eu quero te agradecer de verdade, assim, foi um papo muito bom. Eu nem vi o tempo passar, eu tô aqui olhando o relógio para ver que horas são, mas assim,
Eu brinco que eu gosto mais de entrevistar do que de dar entrevista, porque eu gosto muito de saber, de perguntar e de aprender, mas também é muito gostoso poder contar um pouco da trajetória e olhar um pouco para essa jornada do futuro, assim. Então, fico muito grata pela oportunidade de estar aqui com você, de poder contar um pouquinho, né, dessa nossa construção. E também, cara, dizer que é super importante você ter esse espaço de entrevistar pessoas e de dar mais eco para esse ecossistema de saúde que a gente tem, né? Que é um pouco do que a gente conversou lá no começo, assim, a gente tem que ter vozes trazendo pessoas justamente para trazer ideia e problematizar e pensar em solução. Às vezes a solução não vai ser o que eu brinquei lá Sim. de dar um reset no setor da saúde, mas vai ser alguém que está fazendo um negocinho aqui, a outra pessoa assistiu, elas se conectam e aí surge uma coisa que Uhum. pode ser pequena, mas que vira grande. Então, assim, você também, alguém um dia falou isso para mim, eu sou um polinizador, e a gente está polinizando ali esse ecossistema com informação, então acho que isso é muito bom. Então, obrigada pela oportunidade, também parabéns pelo seu trabalho. Sobre canais, canal Futuro da Saúde, acho que não tem dúvida, né? A gente tem canal aqui no YouTube, a gente tem canal no Spotify, em todos os streamings. O site futurodasaude.com.br, assinem a nossa newsletter e a gente também está nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Meu Instagram pessoal é aberto, mas ali eu falo um pouco de saúde, um pouco da vida, então, se quiserem me seguir por lá também, eu tô como Nath Kuminari. É isso. Maravilha, pessoal. Eu preciso aprender depois como você fala com toda a naturalidade. Pessoal, agora aproveitando, se inscreva aqui e tal. Eu amo aquilo que você faz. Eu acho que Você fica tão acha? bom assim. Ah, Eu é acho, bom. fica tão calmo assim, é um negócio assim, equilibrado, tal, assim, dá vontade de ir lá apertar o botão, sabe? Não fica meio Aquilo para mim, desesperado, de tipo, se inscreva aqui, né? não, não fica não, fica não, Mas, fica mas, ótimo. mas é aprendizado também, assim, é uma coisa que eu penei para aprender, mas eu entendi que tem que falar, tem que pedir para as pessoas se É verdade. inscreverem, pedir para as pessoas curtirem, senão elas não, mesmo que elas estejam gostando do conteúdo, elas não vão engajar, porque Não, acaba não isso. sendo natural, né? Eu não consegui encontrar meu momento de falar isso ainda, Nath. Tem que Impressionante. falar Mas no começo, tô lá. fala no começo, Tem que falar no começo. tem Não que falar no adianta, começo. não adianta. Tem que ser no começo. Muito bom, Pessoal, fica com Deus. Até terça-feira. Nath, beijo, adorei. super Obrigado, obrigada, tá? obrigada, beijo, tchau, tchau, gente.